Você já se perguntou por que o dia 1º de maio, que é hoje, por exemplo, é feriado? Tipo, beleza, é o dia do trabalho, a gente sabe. Mas quem decidiu isso? Por quê? Quando começou? E o principal, né? O que isso tem a ver com o Brasil, gente? Bom, então vamos lá, né? Primeiramente, feliz 1º de maio para todos os trabalhadores e trabalhadoras, né? Mas tudo começou lá atrás, final do século XIX, numa época que o mundo estava passando por uma baita transformação. Era a tal do quê? Da Revolução Industrial, gente. As fábricas estavam pipocando por todo lado, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Então muita gente saiu do campo para quê? Para tentar a vida na cidade, trabalhando nessas indústrias, né? Mas o problema era o seguinte: as condições de trabalho, elas eram assim desumanas, né? Tipo, jornada de 12, 14, 16 horas por dia, salário baixo, nada de direitos, nada de descanso. Tinha até criança trabalhando em mina de carvão. Era um caos, gente. Um total caos. E aí, como a galera não é de ferro, né? Começou a surgir o quê? Uma insatisfação geral. Os trabalhadores começaram a se organizar, a criar sindicatos, a fazer protestos, a fazer greves. Para quê? Para exigir uma coisa básica: a jornada de 8 horas por dia. Só isso. 8 horas, a famosa, né? 8 para trabalhar, 8 para descansar e 8 para viver, né? Aí entra a famosa história de Chicago, nos Estados Unidos, né? Em 1º de maio de 1886, milhares de trabalhadores saíram às ruas para quê? Para reivindicar essa jornada de 8 horas. Só que a coisa saiu do controle. Teve confronto com a polícia, várias prisões, gente ferida e até morte. O que aconteceu, sim, no dia 4 de maio, durante uma das manifestações que ainda rolavam depois do dia 1º, né? Por causa disso, esse movimento ele entrou para a história. Os sindicalistas do mundo inteiro começaram a lembrar do 1º de maio como o quê? Como dia de luta pelos direitos dos trabalhadores. E foi assim que o 1º de maio virou uma data simbólica internacional, gente. Um símbolo de quê? De resistência da classe trabalhadora. E o Brasil, como que ele entrou nessa? Então, aqui no Brasil, no finalzinho do século XIX e começo do XX, né, a situação também era a mesma. A gente tinha acabado de abolir a escravidão, né, em 1888, e logo um aninho depois veio a proclamação da República em 1889. Ou seja, a gente era um país em transição, né, tentando se modernizar, mas ainda cheio de desigualdade, né? Trabalhadores urbanos, principalmente em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, já estavam começando a se organizar também, tá? Inspirados pelos movimentos europeus e de Chicago. Os imigrantes italianos e espanhóis que vinham para o Brasil trabalhar nas fábricas, né, eles trouxeram junto essa bagagem sindical, né? Essa ideia de lutar por direitos, de fazer greve, de exigir melhores condições, né? Então a primeira comemoração do Dia do Trabalho por aqui, ela rolou em 1895, uma manifestação em São Paulo organizada por trabalhadores. Só que não era um feriado ainda, gente. Era mais um ato político ali mesmo, uma forma de protesto, né? Só que aí vem o pulo do gato, gente. Foi em 1925, já no século XX, né, durante o governo do Arthur Bernardes, que 1º de maio foi oficialmente reconhecido como feriado nacional aqui no Brasil. Mas olha que curioso, apesar do reconhecimento oficial, o governo da época ele ainda via esses movimentos com certo medo, né? Sabe por quê? Porque eles associavam tudo isso ao comunismo, ao anarquismo, enfim, à bagunça, né? Sabe? Então a virada de chave mesmo veio com Getúlio Vargas, nos anos entre 1930 e 1940. O cara sacou, tá, o poder simbólico do 1º de maio e começou a usar a data para quê? Para divulgar as conquistas do seu governo. Foi ele que transformou o Dia do Trabalho numa celebração mais festiva, mais oficial aqui no Brasil. Em vez de só protesto, virou também o dia de anunciar benefícios, de anunciar leis trabalhistas, direitos. Por exemplo, foi no 1º de maio que Getúlio Vargas anunciou a consolidação das leis trabalhistas em 1943. Desde então, 1º de maio virou uma mistura de luta, de comemoração e também, para muita gente, um dia de descanso. Hoje em dia, a data continua importante, lógico, mesmo que a gente nem sempre lembre de toda essa bagagem histórica por trás. Então, resumo da ópera, gente. O 1º de maio não é um feriado qualquer, tá? É uma data que carrega séculos de luta, de sangue, de suor, de resistência, né?
Começou com trabalhadores exaustos nas fábricas de Chicago e chegou até os palanques políticos do Brasil. E mesmo que o cenário tenha mudado, a mensagem continua a mesma. Direitos não caem do céu, eles são conquistados. Então, da próxima vez que você estiver curtindo o feriado igual hoje, lembra que teve muita gente que se arriscou e até morreu para hoje a gente, sei lá, para que a gente tenha uma jornada de trabalho mais justa, né? Salário mínimo, férias, carteira assinada, enfim. Tudo isso tem muita história.